Fala pessoal, vamos para mais um dia aqui do LeetCode. Estamos terminando esse desafio, dia 26. Vamos ver o que é que nos aguarda. Semana 4, Array Contínuo. Então vamos lá, o que é que ele vai querer? Ele vai dar um vetor binário e a gente tem que achar o tamanho máximo do subvetor contínuo com um número igual de 0 e de 1. Então, input 0, 1, eu tenho 2, porque tem esse 0 e 1. Ok, no segundo exemplo, 0, 1, 0, a gente tem 2. A gente tanto pode pegar esse primeiro, quanto a gente pode pegar o segundo. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma contagem, né? Uma contagem simples e colocando no vetor. A gente vai contando e colocando a diferença aí do 0 e de 1. Sempre que a gente tiver 0, significa que a gente tem um número igual. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um vector int, chamar de count. E ele vai ter o mesmo tamanho desse nums.size. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer o nums int i recebe 0, enquanto o i for menor do que nums.size, o i vai aumentando e eu vou fazer o seguinte, se for 0, eu vou aumentar, se for 1, eu vou diminuir. Se nums i igual a 0, eu vou aumentar do count i mais. Else count i menos. Beleza, só que o count a gente tem não só que ir colocando para aumentar ou diminuir, ele tem. Porém, esse count ele tem que pegar o acumulado. Então, além de estar aumentando e diminuindo, eu vou pegar o acumulado da posição anterior. Então, eu vou pegar de se i, ou seja, se eu tenho uma posição anterior, o count na posição i vai receber o count na posição i menos 1. Beleza, então esse count vai estar sempre acumulando a quantidade. Sempre que eu tiver num 0, significa que desde o começo do vetor até aquela certa posição, eu tenho uma quantidade igual de 0 e de 1. Então, vou pegar aqui e mandar só imprimir para a gente ver o que está acontecendo. For int c em count, vou estar imprimindo %d, quebra de linha, o c. Eu vou mandar retornar algum valor aleatório só para a gente poder testar. Vamos lá. Adicionar um caso de teste. Vou fazer o seguinte, mais 1, mais 1, mais 0, mais 0, mais 0. Quando eu rodar, o que é que a gente vai ter? No primeiro a gente tem 1, simbolizando que a gente tem um 0 a mais do que 1. Depois a gente tem um 0, simbolizando que a gente tem um número igual de 0 e de 1. Menos 1 tem 1 a mais do que 0. 2, menos 2 significa que tem 2 1s a mais do que 0. Menos 1 significa que tem só 1 a mais do que 0. E 0, que é um número igual de 0 e de 1, que representa exatamente todo esse meu vetorzinho aqui. Beleza. Aí, se a gente for contar só os zeros, quantos zeros tem aqui, pegar o último zero, a gente vai pegar o maior vetor que começa da primeira posição. Vou fazer esse teste. Pegar aqui minha resposta. Recebe 0. E fazer a seguinte pergunta. Se count i igual a 0, o ans vai receber o i mais 1, esse tamanho. E vamos retornar o ans. Quando eu testar, você vai perceber o seguinte, que ele está dando certo, ele vai dar certo, considerando
o início. Então, se ele pegar aqui uma posição desde o início até aqui, vai dar certo. Porém, se eu mandar, eu acredito que ele vai dar errado. Por quê? Porque ele não está considerando vetores intermediários. Vamos mandar para dar errado. Aí o LeetCode vai retornar um caso que vai dar errado para a gente estar utilizando ele. Vamos submeter. E deu errado, como a gente já esperava. Vamos lá. Pegar esse input e vamos entender porque é que deu errado. Quando eu rodar nesse caso, o que vai acontecer aqui? Perceba o seguinte, no 0 tem um 0 a mais, depois 2 zeros a mais, depois só um 0 a mais, depois 2 zeros a mais, 3 zeros, 4 zeros, só 3 zeros a mais e depois 2 zeros a mais. Então, nunca tem um número igual de 0 e de 1, considerando desde o início do vetor. Porém, se a gente tirasse esse início do vetor, a gente teria essa resposta, esse 1, 0, 0, 0, 1. Então, a gente vai ter que ver esse caso, em que a gente não vai pegar o vetor todo, a gente vai pegar uma parte do vetor. A gente está fazendo isso, tem várias maneiras. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou guardar a primeira posição com determinada soma vai aparecer. Então, por exemplo, para eu saber se eu consigo terminar com esse 2, é só olhar se tem outra soma igual a 2. Porque se tiver alguma soma igual a 2, por exemplo, bem no início, o que é que vai simbolizar? Que se eu desprezar essa primeira parte, eu vou tirar essa quantidade do acumulado e isso aqui ficaria um 0. Então, eu vou lá em cima pegar uma estrutura para estar guardando a primeira vez que uma certa soma aparece. Então, vamos lá. Pegar um undered map, int, map. Então, vamos fazer o seguinte. Depois de pegar um contador, eu vou perguntar se o map.count desse meu acumulado, count na posição I foi igual a 0, ou seja, a primeira vez que uma soma aparece, eu vou adicionar a posição dessa soma. Então, map count e vai receber a posição I. Então, a primeira vez que uma certa soma aparece, ela vai ser armazenada. Então, aqui, eu, em vez de perguntar se o contador está em 0, eu tenho que perguntar se mapa.count, se eu já tenho aquela soma. Se eu já tenho aquela soma, eu vou pegar o tamanho desde a minha posição até aquela soma, que é exatamente o I menos o mapa count I. O único problema aqui é que, dessa forma, eu não estaria pegando o vetor todo desde o início. Para fazer isso, eu tenho que armazenar o 0, para dizer que no vetor vazio, quando eu não peguei nada, eu já tenho um 0. Então, vamos colocar map na posição 0, vai receber menos 1. Vou identificar como se estivesse na posição menos 1. Então, vamos lá. E meu ans vai receber o máximo entre ans e esse valor. Vamos rodar. Está julgando e dessa vez foi aceito. Vamos submeter. E foi aceito. Vamos dar uma olhada em mais detalhes. Nossa solução ficou bem na rabada aqui, né? Bem nas piores soluções possíveis. Então vamos ver o que é que o cara fez diferente aqui da gente. Essa maioria. Ele está fazendo esse mesmo vetor de soma acumulada, soma para a esquerda. Depois
ele vai descobrindo qual é o menor valor e qual é o maior valor dessa soma acumulada. Depois, para ele encontrar a resposta do que ele está fazendo, ele gera uma hash, utilizando esse maior valor e o menor valor, e depois ele faz basicamente a mesma coisa da gente. Então a ideia é a mesma, a única diferença aqui que ele está fazendo é que no lugar dele só criar uma hash utilizando a biblioteca padrão do C++, ele está primeiro sabendo quantas posições eu precisaria para ter uma hash em um vetor e utilizando um vetor como a hash dele. Então, cada posição desse vetor vai guardar quando é que apareceu uma soma, quando é que apareceu uma determinada soma. A ideia é a mesma, então acredito que não seja interessante a gente estar modificando o nosso código para fazer exatamente a mesma ideia do cara, só mudando que no lugar de usar a biblioteca padrão, utilizar um vetor. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem nos comentários. Até a próxima e valeu!